Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando sequência ao projeto Investigando os Apócrifos, utilizando para isso o livro Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, da editora Fonte Editorial, ok? Então estamos dando sequência ao primeiro livro de Adão e Eva. Primeiro livro de Adão e Eva, li o capítulo 5 e o capítulo 6 no vídeo anterior. Agora damos sequência com o capítulo 7. Veja só o que nos diz. O primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 7, página 17 do livro Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais. Mas fortaleceram seus corações em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe. É interessante, né, que vimos na leitura passada a depressão dos dois. Primeiro o abatimento de Adão, que cai como morto, depois Eva sobre ele. E diante dessa situação, Deus se compadece deles, os ressuscita, os repreende, e eles dão sequência então aqui às descrições, né? O autor que pretende fazer essas descrições aqui à parte do texto da Sagrada Escritura. Então em algumas situações ele até demonstra uma teologia bastante ortodoxa, uma teologia bastante correta, mas em outros pontos ele meio que toma liberdade de especular. Então algumas situações aqui que nós vemos, por exemplo, ele dizer que Adão e Eva eram seres, como ele chama aqui, luminosos. Isso, eram seres luminosos. Então isso, ele não tem base bíblica para isso, né? Ele vai cogitar disso aí, ele vai especular, né? Então a perigosa teologia especulativa, né? Então ele diz que Adão e Eva eram seres luminosos. Então ele aí vai alimentar certas tradições, certos mitos, né? Certas crenças que são a parte da Sagrada Escritura. E aqui outra situação na qual Adão e Eva foram repreendidos, mas por outro lado se sentem confortados, porque só agora sentem que Deus meio que se importa com eles, ou Deus manteve a atenção sobre eles. Mas essa não pode ser uma descoberta nova, uma vez que na Sagrada Escritura diz que Deus conversava, né, com Adão na viração do dia. Então o relacionamento, o contato de Deus para com eles não era estranho. Óbvio que diante da situação do pecado, de fato a gente pode imaginar que tenha havido sim um grande afastamento e que isso tenha resultado numa dúvida no coração de ambos se Deus ainda se importava com eles, né? Se Deus ainda mantinha atenção a eles. E aí podemos até imaginar, né, que isso de fato possa ter ocorrido. E aqui ele coloca a situação de que Deus era como que um pai e uma mãe. Então aí temos aí algumas colocações bastante peculiares, né, bastante particulares aqui desse autor. Então ele sente essa necessidade de demonstrar esse sentimento de que Deus preenchia essa carência, essa necessidade, né, de que Deus o satisfazia em relação a esse afeto, né, esse cuidado para com eles, sendo ele mesmo como um pai e uma mãe. Então são muitas situações em que você vê o autor trabalhar em cima de brechas, né? Ele quer preencher essas lacunas, ele quer trabalhar nessas entrelinhas. E por esta mesma razão choraram diante dele e buscaram sua misericórdia. No verso 2, então Deus apiedou-se deles e disse: Ah, Adão, eu fiz minha aliança contigo, e não voltarei atrás, nem permitirei que retornes ao jardim, até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. E aí já temos outras colocações e outras falas que ele coloca na boca de Deus, e que são extremamente perigosas, né? Então, de onde ele tira essa questão desses 5 dias e meio? Claro que ele está falando metaforicamente, né? Ele está falando sobre milênios, né? Está falando sobre, por exemplo, 7.000 anos de afastamento para um posterior, um posterior reaproximamento da humanidade para com Deus, um milênio, né? Vamos dizer assim, um 7º milênio de paz, de tranquilidade, de reaproximação de Deus, na qual Deus tabernaculará com a humanidade. Então havia essa crença, né? Os chamados quiliastas acreditavam que de fato, para a virada para o ano dos 6.000
para os 7.000 seria também a época do reino milenar de Cristo. Então aqui a gente pode talvez imaginar que o autor ele flertasse com essas ideias, né? Então ele começa aqui a colocar na boca de Deus a sua teologia. Então ele faz aí uma exegese, né? Veja só: até que a minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. 5 dias e meio. Então Adão disse a Deus: Ah, Senhor, vós nos criastes e nos fizestes aptos a estar no jardim. E antes de eu desobedecer, vós fizeste todas as... Vamos ver, página 17, página 18 agora. Vós fizeste todas as feras virem até mim. Vós fizeste todas as feras virem até mim, isso. A fim de que eu as nomeasse. Ok. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada um de acordo com o vosso pensamento. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei cada uma de acordo com o vosso pensamento. E vós as fizeste todas submissas a mim. 5. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci a vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão, e a Eva, vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. 6. Suplico-vos, portanto, ó Deus, que, desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Então, é até de se imaginar que, de fato, Adão e Eva tivessem passado por essa situação de terror, né, uma vez que eles estavam num lugar de privilégio, né, num lugar maravilhoso, colocado, né, o jardim plantado por Deus, no qual eles passaram a habitar e no qual eles tinham todos os privilégios, facilidade, acesso, né, às melhores árvores, né, melhores frutos, e sem temer qualquer tipo de ameaça, de violência por parte dos animais que lhes estavam totalmente sujeitos. Agora, nessa nova condição, nessa condição inferior, certamente esse sentimento deve ter surgido ao seu coração. Então é em cima disso que ele trabalha, em cima da probabilidade, em cima da possibilidade, né, em cima da especulação. Então é interessante a gente notar, né, que esse livro expressa essa necessidade desse período, tanto de você imaginar o que teria sido, imaginar como teria se desenvolvido essas situações. Agora o perigo da mesma forma como ele vai trabalhando essas possibilidades, em alguns momentos até mantendo uma fidelidade à narrativa da Sagrada Escritura, mas em outra ele vai aproveitando desse espaço para incutir na própria fala de Deus as suas próprias ideias. Por exemplo, aquilo que a gente acabou de ver, Deus dizendo para Adão que cumpriria a aliança dos 5 dias e meio. Então que 5 dias e meio é esse, né? No qual Adão teria que esperar para um possível retorno a um jardim, uma possível reaproximação para com Deus. Então esse é o grande risco dos livros apócrifos e pseudepígrafos. Em alguns momentos eles podem até manter alguma fidelidade, uma probabilidade, tá certo, de aproximação com a ortodoxia da Sagrada Escritura, das narrativas bíblicas, mas isso abre toda uma brecha para que ele possa trabalhar outros conceitos que ele não tem como fundamentar biblicamente, mas que ele pode expressar através dessa abertura, né, essa possibilidade que ele criou. Quando o Senhor ouviu essas palavras de Adão, apiedou-se dele e sentiu que ele dissera a verdade, que as feras do campo se levantariam e devorariam, e a Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras e aos pássaros e a tudo que se move sobre a terra, que viesse a Adão e se afeiçoassem a ele, e não o perturbassem, nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. E aí temos um conteúdo aqui que é praticamente uma fábula, né? Você tem essa situação aqui, primeiro, meio que trazendo a ideia de que Deus não havia percebido essa situação, que Deus havia se deixado tomar pela ira, e aí forçar muito a barra em cima do antropopatismo, né? Então Deus de tal modo se viu irado que
emitiu essa sentença, os lançou a essa situação de extremo risco, e só agora percebeu que eles necessitariam então de algum tipo de proteção. E agora Deus faz esses animais retornarem, e aí ele trabalha totalmente na especulação, né, sem qualquer tipo de base bíblica para isso, nem respeitando algum contexto bíblico. E ele vai agora afirmar que Deus trouxe os animais e os animais se afeiçoaram a eles e tudo mais, e não os perturbaram, e nem aos bons que vieram posteriormente a eles. Então, quando você começa a ver essa situação, você tem talvez o eco de algum mito que circulava na época, como existe um mito de um determinado religioso, que os animais tinham esse tipo de sujeição a ele. Então, vez ou outra, esses mitos retornam, e esses mitos às vezes são ecos de personagens pagãos, deuses pagãos, tá certo? De certo paganismo que penetrou dentro de círculos cristãos e que não tem espaço na Bíblia, mas acabam tendo espaço nessas literaturas. E muitas das vezes essas literaturas circulando paralelamente à Sagrada Escritura alimentavam toda uma mitologia. Então hoje você tem, por exemplo, muitos autores que trabalham conceitos que são até antibíblicos, ok? E que esses conceitos antibíblicos caminham paralelamente à Sagrada Escritura. E tem muitas pessoas que leem os livros desses autores e não leem a Bíblia. Estão com a sua mente cheia desses pensamentos equivocados e não têm o conhecimento bíblico. Assim também fizeram esses livros, o livro de Adão e Eva, com essa situação aqui, de que os animais vieram até eles, se sujeitaram a eles, e também a todos aqueles posteriores que eram bons. Os animais também se sujeitam a eles. Aí cria, né, essas crendices aí, alimenta essas crendices. Então as feras prestaram obediência a Adão de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão junto com as feras. Capítulo 8 agora. Então Adão chorou e disse: ó Deus, quando eu morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu. Muito bem, ele está especulando, né? Em que momento é dito que Adão tinha visão sobre os seres celestiais, sobre os seres espirituais? É dito que Deus conversava com Adão na viração do dia. Então, se a gente se limitar ao contexto da Sagrada Escritura, é isso que temos, que Deus vinha até Adão. A Escritura não diz que Adão tinha visão de anjos, mas o autor já especula, né? É a tal da hermenêutica Thundercat, a visão além do alcance, né? Isso aí é antigo já, isso vem desde esse período aqui. Mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação ocultou-se de nós. Então Deus, o Senhor, disse a Adão: quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti. E aí ele põe na boca de Deus a crença dele. Tinhas uma natureza luminosa em ti. Por essa razão podias ver coisas muito distantes. Mas após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada. E não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, e segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. E quando a gente olha para essa situação, ele não, presta atenção, ele não está dizendo aqui que a carne em decorrência do pecado, tá? Olha, aquelas ao alcance de tuas mãos, tá? E não te foi mais permitido ver as coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. Ele não está necessariamente dizendo que a carne após o pecado, mas ele está dizendo que a carne é grosseira, ok? Antes ele tinha uma natureza luminosa. Que tipo de natureza luminosa é essa? É meio que uma natureza mais para o espiritual do que para o físico. E agora uma natureza apenas carnal. E ele diz, a carne é grosseira. E aí quando ele diz a carne é grosseira, você tem aqui certamente um eco gnóstico, tá? Então existe um elemento gnóstico que circula nesse período e que o autor está imerso nesse contexto e ele pensa dessa maneira, está no seu subconsciente.
Então, mesmo que a Bíblia não declare esse gnosticismo, não expresse essas ideias gnósticas, mas o autor de tal modo sente a necessidade de que isso seja expresso, que ele constitui uma obra tentando fazer aqui um meio campo, né, ler nas entrelinhas de Gênesis, querendo afirmar coisas que Gênesis não disse, mas que ele coloca aqui como que é uma realidade possível aquele período, aquela situação, aquele momento de Adão e Eva, e dentro dessa construção ele vai emitindo suas ideias, e essas ideias são atribuídas a personagens centrais. Por exemplo, ao próprio Deus, ele coloca na boca de Deus as suas próprias ideias. Por exemplo, a sua ideia gnóstica em relação à carne. Essa ideia da gnose, tá certo? Do gnosticismo, que diz que a matéria é inerentemente má, que a matéria foi criada pelo demiurgo, que é um deus inferior, ok? E que ela é uma prisão para a alma, como dizia Platão. E aí você precisa libertar-se da carne para emergir, tá certo? A uma natureza puramente espiritual. E quando você olha nesse viés, você não compreende que mesmo a carne foi criada por Deus, foi criada boa. Então o problema não é a carne em si, o problema é a queda e a contaminação com o pecado. Uma vez que a carne foi contaminada com o pecado, ela não está mais de acordo com a criação perfeita de Deus. Só que a fala aqui é que a carne é grosseira, e não que a carne caída em pecado e o pecado é grosseiro. É dito que a própria carne é grosseira. É um eco do gnosticismo presente aqui. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando-o e adorando-o com o coração pesaroso. E Deus interrompeu a comunicação com eles. Aqui já passamos para o capítulo 9. Vamos dar sequência. Então Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e aproximaram-se do portão do jardim. E ali pararam a olhar para ele, e choraram por dele terem saído. Pronto, isso aqui, em nenhum momento da Sagrada Escritura fala que eles poderiam ter um acesso físico a este local após a sua saída. Veja que depois dele ter sido expulso do jardim, ele foi cercado com querubins. Querubins são seres celestiais. Então isso meio que diz para nós que eles não tinham mais acesso àquele lugar, porque aquele lugar também não era mais um lugar físico. Aquele pode-se entender que estava agora numa dimensão espiritual e está reservado para aqueles que vão estar dentro de um novo contexto de novos céus e nova terra. Então, aquilo que antes era uma habitação física para eles, Deus plantou um jardim no Éden. Então isso tem que ser compreendido. As pessoas às vezes misturam Éden com jardim. Deus plantou um jardim no Éden, tá? Então Éden é um determinado local, e nesse local Deus plantou um jardim, e nesse jardim eles habitavam, e aonde eles habitavam havia a árvore da vida, também havia a árvore de conhecimento do bem e do mal que lhes era vedado, a árvore da vida, cujo fruto poderia dar perpetuidade de vida. Só Deus tem vida eterna, nem tem começo nem tem fim, mas eles poderiam ter vida perpetuada, continuada, porque eles tiveram começo, mas poderiam não ter fim. Quando eles provam da árvore do conhecimento do bem e do mal em desobediência a Deus, é-lhes vedado o acesso à árvore da vida. Esse acesso será dado àqueles que, juntamente com Cristo, serão ressuscitados no corpo glorioso. Então participarão do espiritual, tá certo? Não estarão mais subjugados, subordinados, limitados ao material. Então você tem uma situação aqui onde ele diz que Adão, nesse corpo de pecado, continua meio que tendo acesso, não tem acesso, né, porque é proibido, é vedado, mas ele tem a visão desse lugar, ele chega próximo desse lugar. Ele quer trazer o Éden para um lugar físico, como se a gente pudesse pegar uma agência de viagem e ir para lá e procurar o Éden. Então você tem uma situação aqui que não tem como se conciliar, não tem como se compreender dessa maneira, tá? E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim em direção ao sul, e encontraram ali a água que irrigava o jardim, e a água da raiz da árvore da vida, e que se dividia em 4 rios que corriam pela terra. Então eles vieram e aproximaram-se desta água, e olharam para ela, e viram
que era a água que brotava da raiz da árvore da vida que estava no jardim. E Adão chorou e gemeu e golpeou seu peito por estar afastado do jardim. E disse a Eva: e porque tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesma, sobre nossa descendência, tantos flagelos e castigos, como se ele não tivesse grande culpa nisso, né? Ele atribui à mulher covardemente, sendo que as instruções foram dadas por Deus diretamente a ele. Ele é o responsável direto por tudo isso. E Eva disse-lhe: que foi que tu vieste para chorar e fazer-me assim? E disse ele a Eva: não vês esta água que estava conosco no jardim e que irrigava as árvores do jardim e de lá corria? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isso, mas desde que viemos para esta terra estranha, nós a amamos e faremos uso dela para nosso corpo. Mas quando Eva ouviu dele essas palavras, chorou, e cheios de dor e gemendo caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, a fim de nunca mais voltar a ver a criação, pois quando eles olhavam para a obra da criação, sentiram que deveriam pôr fim a si mesmos. E aí sempre alimenta esse sentimento, né? essas constantes tentativas de suicídio, e essa situação que estava aqui para descrever, desse contato. Então ele meio que está fora, está apartado, foi colocado querubim, uma espada flamejante em torno do jardim, eles foram tirados, né, do contato com eles, mas eles ficam sempre em torno disso, em torno dessa questão, relembrando as vantagens que tinham, se arrependendo por não darem o devido valor a elas no momento oportuno, e isso meio que é utilizado de uma forma a trazer algum tipo de lição de moral. Então esse livro a gente pode ver que em alguns momentos o autor está tentando dar uma lição de moral. O problema é que quando assim o faz, nem sempre se mantém fiel ao que pode ser sustentado pela ortodoxia da Sagrada Escritura. Ele muitas das vezes, para tentar construir uma lição de moral, ele vai meio que fazendo barbeiragens nessa interpretação da Bíblia Sagrada. Então o jardim, uma vez que eles foram arrancados do jardim, eles não tiveram acesso mais, eles não tinham mais a visão do jardim. A Sagrada Escritura em momento algum diz que eles poderiam chegar à beira do jardim, ou ter algum tipo de contato com ele. Então quando ele assim o faz, ele faz por sua própria conta e risco, né? Em desobediência, em desarmonia, em contradição à Sagrada Escritura. Então a Sagrada Escritura declara que eles foram expulsos do jardim. Certamente isso foi de grande pesar para eles, mas eles tiveram que dar sequência à sua vida com todas as suas dificuldades. O homem plantando e colhendo a terra, lhe dando espinhos e cardos, a mulher gerando filhos com dor, com dificuldades, mas eles continuaram sua vida, tiveram seus filhos e deram sequência à sua história, tá ok? Abre essa oportunidade, peço para que curta o vídeo, compartilhe, e Deus continue te abençoando em nome de Jesus.